Olá, olá! Estou atrasadíssima hoje, cabelo amarrado. Eita, Instagram, entrega minha live aí. Gente, vamos cumprir aí a programação. 51 lives toda segunda-feira. Seja bem-vinda, Demilson. 51 lives toda segunda-feira, 8 da noite, horário do Brasil. Eu estou aqui na Califórnia, 4 da tarde, já past the time, 4h11 agora. E Europa, Portugal, Espanha já são meia-noite, me parece. Meia-noite Portugal, 1 da manhã Espanha. Instagram, vamos entregando essa live. Vamos ver que live é essa, gente. Hoje, eu tinha dito que hoje seria live com a minha amiga Josiane, que é enfermeira de Minas Gerais. É enfermeira e terapeuta. Mas foi aniversário dela essa semana e ela está comemorando. Então, ficou para a semana que vem. Nós vamos fazer a live do impostor. A síndrome do impostor, que é maravilhoso. E eu quero fazer com ela porque é um assunto que ela também tem bastante vivência. Então, vai ser bem legal a troca, tá? E aí, hoje, eu falei assim, não, vamos cumprir essa programação de lives. O que vamos trazer, então, de assunto antes da síndrome do impostor? Eu vim aqui rapidinho para compartilhar com vocês esse livro maravilhoso. Deixa eu abrir aqui. What Happened to You? What Happened to You? Um livro do ano de 2021, super recente. Já está traduzido para o português. O que aconteceu com você? É um livro da Oprah, da apresentadora famosérrima dos Estados Unidos, junto com um neurocientista que... o livro é num formato de uma entrevista. Como ela é conhecida, ela é jornalista, né? E ela tinha um programa, né? Que ela entrevistava as pessoas. Ela é uma pessoa muito culta, mas é uma pessoa que sofreu. Ela tem vários livros publicados. E hoje eu quero comentar esse em especial. O que aconteceu com você? Porque este livro, gente, ele traz uma visão de trauma, resiliência e cura. Então é maravilhoso. Uma maneira, eu tô sempre citando aqui nas lives, claro, a maneira de se curar dos seus traumas é fazer terapia. Ponto final. Agora, o tipo de terapia é você que vai sentir, né? De acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua personalidade. Tem gente que vai querer falar com psicóloga, psicanalista, terapeuta holística, constelação familiar, hipnoterapia, a barra de Access. O que mais nós temos? Os chakras, alguma coisa assim. Eu sei que tem uma variedade. A mesa radiônica também já ouvi falar. Enfim, o método que você vai escolher, o que vai se adaptar para você e vai fazer sentido na sua vida, não é tão importante quanto o efeito que isso vai dar. Mas, de fato, para nós superarmos um trauma, nós precisamos de ajuda. E eu, particularmente, gosto muito de ler livros. Ler, não, mas ouvir, né? Audiobooks. Nossa, quem criou audiobooks, sou super grata, porque às vezes eu não tenho esse tempo, assim, essa concentração também. Eu sempre senti muito sono na minha adolescência. Talvez porque eu tenho astigmatismo, eu tenho um pouco de visão embaçada, né, gente? Então eu acredito que muitos latinos têm essa dificuldade. O olho ficava envergando, né? Parece que dava sono, parece que me hipnotizava ler. Então eu nunca gostei de ler. A minha irmã lia muitos livros de romance e Paulo Coelho, e eu nunca gostei de ler. Mas hoje, com a tecnologia, os audiobooks é maravilhoso. Eu prefiro ouvir. E principalmente quando eu tô dirigindo, é onde eu mais ouço. Ao invés de ouvir uma música, ouvir um rádio, eu coloco um audiobook. E aí eu estou aprendendo. E aí eu vim aqui compartilhar hoje um dos livros que eu tô lendo agora, que é da Oprah, em colaboração com o Bruce Perry, para exatamente falar o que aconteceu com você.
esse livro traz insight científico. Então, ele é um cientista, ele é um neurocientista, ele entende da mente humana, do comportamento humano e do quanto tudo isso interfere em quem nós somos de verdade. E a Oprah, ela entende sobre a vivência dela. Vamos ver aqui a biografia da Oprah. Então, é uma troca tão interessante, porque a Oprah, ela viveu traumas. Ela passou por situações difíceis. Então, olha só, é muito interessante quando você vive a dor e você entende como a cura acontece. E aí você vai buscar respostas, não somente para si, mas para outros. Então, a Oprah, ela não é uma terapeuta, ela poderia ser uma terapeuta, ela poderia ser uma psicóloga, psicanalista, ela poderia ser o que ela quisesse. Mas a maneira dela ajudar as pessoas foi através de um programa de TV, entrevistas e livros, que agora ela se tornou uma coisa, foi levando a outra. Então é bem legal. Se vocês ainda não ouviram nenhum audiobook, eu recomendo, porque olha os títulos desse livro. O que aconteceu com você? Tudo a ver, né, gente, com o que eu tô sempre falando aqui nas lives, tudo a ver com o meu dia a dia, com o que eu faço, com o que eu acredito, no trabalho terapêutico. Oi, Aniele, oi, Vini, oi, Edinho. Olha só os títulos do capítulo para animar vocês, tá? Deixa eu ver quantas páginas tem esse livro, eu acho que são 300 páginas. Mas no audiobook, 300 páginas, se eu não me engano é 8 horas, 7 horas, 8 horas. Se você ouvir 1 hora por dia, se você ouvir 1 hora por dia de audiobook, em uma semana, 7 dias, você termina um livro. Tem alguns audiobooks que são 10 horas. Não importa. Em 2 semanas, digamos que você só ouça de segunda a sexta. Em 2 semanas você termina. Você tem noção do quanto conhecimento você pode adquirir para sua vida? Eu não sei vocês, mas eu me sinto... É um combustível para mim. Histórias de superação é um combustível. Eles conseguiram, por que eu não conseguiria? Por que a outra pessoa que me procura, a B, a C, por que não? Então, embora nascemos em famílias diferentes, temos histórias diferentes, traumas diferentes, mas há milhões de pessoas que já encontraram a leveza que a vida deveria ser. Olha os capítulos do livro. 1. Dando sentido ao mundo. 2. Em busca de equilíbrio. 3. Como fomos amados. Muito importante. Como fomos amados. Aqui fala sobre padrões. Quando a gente não tem amor na nossa infância, desde que nós nascemos, somos bebezinhos, não temos colo, acolhimento dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, ou quando a gente sofre violência dentro de casa, a gente entende que amor é isso. Então a gente acaba se conectando com pessoas, por isso que as pessoas que sofreu violência na infância acabam tendo relacionamentos traumáticos. Não é relacionamento saudável, não é. Porque elas não conseguem lidar com aquilo que elas não tiveram, elas não sabem nem o que esperar do outro, na verdade, né? Então, capítulo 3, como fomos amados. 4, o espectro do trauma, vai explicar ali como que um trauma se forma na vida de uma pessoa. Capítulo 5, ligando os pontos. Agora eu já estou entendendo algumas coisas. Capítulo 6, do enfrentamento à cura. Muita gente para aqui e não vai para frente. Sabe o que está errado, sabe por que é como é, sabe das origens, já consegue ver os erros na criação, o que aconteceu, as falhas no processo, no meio que foi criado, mas aí não parte para a cura. Então, do enfrentamento à cura é muito importante. É muito importante a gente estar aberto. Gente, é muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Eu estou aqui para dizer. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas é difícil. É difícil você deixar de se irritar facilmente. É difícil você deixar de julgar as pessoas. É difícil você falar, pedir perdão. É difícil você pedir ajuda. Eu não fui cuidada. Pra mim era muito difícil pedir ajuda. Pedir ajuda era uma dor.
uma dor, uma coisa para as outras pessoas era simples, mas para mim não. Não é fácil, mas é possível. Então, funciona assim, mais ou menos comparando aqui com esse óculos que eu uso nas minhas consultas, ó. Ele não tem grau, é só pra luz do computador, né? Comparando esse óculos, estamos vivendo a vida. Tá tudo dando errado, eu não tô entendendo, eu tô sofrendo, estamos todos em sofrimento. Aí eu começo a entender os padrões aqui, ó. O espectro do trauma, como fomos amados, vamos passando aí, né? Vamos entendendo. Do enfrentamento à cura. Aí é onde vem, agora eu vejo algo que eu não via. Aí eu finjo que não vejo, tiro o óculos, finjo que não vejo, continuo fazendo e vivendo e reagindo para a vida, empurrando com a barriga. Ou eu falo assim, cara, agora eu vejo e agora eu quero ver mesmo. Deixa eu limpar essa lente, peraí que tá um pouquinho embaçada. Toda hora fica tirando, né? Deixa eu limpar aqui, porque eu faço questão de que a minha realidade mude. Então, muitas pessoas naufragam nessa fase de enfrentar. Até hoje, eu ainda assim tenho situações que às vezes eu reajo mal. E depois que eu reajo, eu percebo que eu reagi. Porque agora eu sei, eu tenho os óculos aqui. Então aí eu sei, agora eu sei que eu reagi mal. Aí eu falo, ai caramba, hein? Depois que eu fiz, eu percebi, né? Enfim, do enfrentamento, do trauma ao enfrentamento. Vamos ver aqui. Tô no capítulo 6, né? 7. Prudência pós-traumática. Capítulo 8. Nossos cérebros, nossas propensões e nossos sistemas. Nossa, esse aqui vai ensinar muito sobre o ser humano como um todo. O nosso cérebro e o sistema. Sistema familiar, onde a gente cresceu, onde a gente nasceu, quem era o nosso pai, quem era o pai do nosso pai. 9, capítulo 9. Fome relacional no mundo moderno. As pessoas estão sedentas agora por relacionamento. Né? O mundo moderno, as pessoas estão cada vez mais falsas e superficiais. Falsas e superficiais. E as pessoas... Gente, ai, que saudade eu tenho, né? De quando as pessoas conversavam na rua. Do Brasil, eu acredito que isso ainda é muito real. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem earbud, fone de ouvido. É barato, é acessível, todo mundo tem. Não tem por que não ter. Eu não gosto, porque me dói. Me dói essa coisa, essa parte de dentro, assim, me incomoda. Eu posso usar por poucas horas, mas me incomoda. E você não consegue mais se relacionar com as pessoas. É difícil, é bem difícil. Porque tá todo mundo com seus earbuds, andando por aí, falando com alguém que não está aqui. Ou estão ligando para resolver problemas, ou estão falando de trabalho, vendendo, atendendo o cliente, ou estão falando com a família mesmo, o filho, o parente que seja. Mas eles estão falando, aparentemente, sozinhos, né? E tá todo mundo indo e voltando, e ninguém tá... As pessoas presencial, elas não estão se conectando mais. Então, no capítulo 9, lembrando que esse livro é de 2021, é de agora. Fala fome relacional no mundo moderno. E o capítulo 10, do que precisamos agora? Então, eu indico, olha, procurem aí. Hoje em dia nós temos várias ferramentas, além do... eu não sei no Brasil, né? Mas aqui tem audiobooks.com, tem o Audible, que é do Amazon, né? Esse dia eu achei outro. Tem vários aplicativos que a gente baixa para ouvir audiobook. Tem vários. O preço é tudo igual. Mas tem vários, pelo menos tem vários. Gente, não percam. É maravilhoso. Eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês. Ó, a Oprah, ela nasceu em 1954. Nós estamos em 2023, menos 1954. Ela tem 69 anos, tá? Morena, gente, né? Nem sabia que ela tá quase setentona, ela. Ó, ela é apresentadora, ela é jornalista, ela é atriz, empresária, repórter, produtora, editora e escritora. Ela é também influente em crítica de livros. De acordo com a revista Forbes, ela foi eleita a mulher mais rica no ramo de entretenimento no mundo durante o século XX.
e é uma das maiores filantropas de todos os tempos, e a primeira mulher negra a ser incluída na lista dos bilionários lá em 2003, 20 anos atrás. E em 2010 ela foi a única mulher a permanecer no topo da lista por 4 anos. Então nós estamos falando de uma pessoa poderosa, negra, poderosa nos Estados Unidos e no mundo. Porque se ela consegue ser poderosa nos Estados Unidos, gente, pensa num negócio, né? Pensa numa potência, né? O The Oprah Winfrey Show foi transmitido durante 25 anos. Ela teve muito tempo. Eu falo que ela é a Xuxa americana, né? Se a gente fosse comparar, né? E o último programa dela foi em 2011. Aí agora ela se dedica ao próprio nome dela. Ela cresceu muito, né? Gente, mas aí quando você vai... Aí tá, bonita, inteligente, rica, maravilhosa. Aí você vai ver a história de Oprah. Vai lá ver a história de Oprah. O pai era militar, o pai não queria ter filhos, o pai largou da mãe, a mãe deixou ela com a avó desde que ela nasceu, e a mãe foi morar em outro estado, a mãe foi tentar a vida. E você sabe o que é? Já tem estudos científicos comprovando, tá? O quanto... Nós estamos falando sobre o que aconteceu com você. O que aconteceu com você. Por que você sente o que você sente? Por que dói o que dói em você? Por que você sente medo? Por que você ataca as pessoas? Por que você tá com ansiedade? Entende? Não é de hoje, não é de ontem, não é nem dos últimos 10 anos. Só piorou com a vida digital agora, né? Com as redes sociais e tudo mais, só piorou. Mas esse livro nos leva à origem da nossa história, a origem da nossa vida. E aí quando a gente vai lá para a história da Oprah, a gente vai descobrir que a mãe dela deixou ela com a avó desde que ela nasceu, e ela ficou 6 meses. E a avó não tinha muito carinho com ela. E a avó também por isso que ela ficou 6 meses. Depois, deixa eu ver. 6 meses não, com 6 anos. A mamãe deixou ela com 6. Deixou 6 anos com a avó. Porque eu lembro que a avó batia nela. Tô até olhando aqui pra não esquecer, ó. A avó batia nela. A avó não tinha muita paciência e nem carinho. E tem estudos científicos de outros livros que eu já ouvi que colocam crianças, bebês e mães em salas e monitoram o comportamento, a pulsação cardíaca, colocam eletrodos assim para monitorar a atividade cerebral. Então não é uma coisa assim, eu acho que essa criança está assustada. É cientificamente comprovado que essa criança está assustada. Então teve um outro livro que eu estava ouvindo semana passada que falou sobre isso. Aí eles fizeram esse experimento de a mãe deixar a criança no berço sozinha e sair. E aí as crianças desenvolvem. Esse é um livro sobre relacionamento. Vou falar mais pra frente. Mais pra frente eu vou fazer algumas lives sobre relacionamento. E aí tava falando sobre a nossa forma de apego. Chama apego. Em português acho que é apego, em inglês é attach. Sobre as nossas formas de apego. E isso é determinado, segundo esse livro, as nossas formas de apego, a maneira como a gente se apega ou não se apega às pessoas, é determinado nos nossos primeiros meses de vida. Quando a gente era bebê e a gente esperava ter, como fala, o cuidado da nossa mãe, sabe? O colo, a tranquilidade. Então é muito interessante. Hoje em dia é possível, através da neurociência, a gente identificar. Então a gente está cada vez mais em detalhes, cada vez mais detalhes da sua dor. E se a gente entende melhor a sua dor, a gente consegue resolvê-la melhor também. Então é maravilhoso. E aí a Oprah, ela ficou 6 anos com a avó. Aí a avó começou a bater nela. E aí a mãe dela voltou para buscar ela. Aí já tinha conseguido se estabilizar, conseguiu um emprego. E a mãe dela cuidava dela. Mas a mãe dela trabalhava muito. Mãe solteira. Que ela pergunta pra mim como é. É difícil. A gente tá sempre na loucura, assim. Mas eu ainda tenho consciência
Eu deixo de ganhar muito dinheiro para priorizar o meu filho. Ponto final. Ponto final. Eu não permito que o trabalho consuma minha saúde física e nem mental. Porque quando eu chego em casa, eu ainda tenho uma criança para cuidar. Então eu não quero estar estressada e nem esgotada fisicamente. Então eu tenho essa consciência. Mas muitas mulheres não têm, né? Então, a mãe dela trabalhava demais para cuidar da filha e era ausente, né? E Oprah ficava muito sozinha em casa. Então, assim, ela não teve o abraço, o acolhimento da avó. Depois, dos 9, 10 anos também ela estava sozinha. E aos 9 anos, ela começou a ser abusada pelos tios, pelo seu tio e os primos adolescentes, que foram morar na casa dela e da mãe. Então, aí começa a história de Oprah. Aos 9 anos, quer dizer, do 0 aos 9 já passou muita coisa, né, gente? Ela não teve amor, não teve carinho e depois teve abuso. E aí, se vocês quiserem ver depois o que aconteceu com Oprah, vocês vão olhar a biografia dela. Eu gosto sempre de trazer aqui dicas úteis. Esse livro é um livro tranquilo, é uma entrevista. Ela pergunta sobre a perspectiva dela, do que ela viveu, das pessoas que ela conhece. Eu tenho percebido que pessoas assim. E o médico responde através da perspectiva dos estudos científicos, das pessoas que ele já ajudou, das histórias que ele já conheceu. E aí, em resumo, o nome do livro diz tudo. O que aconteceu com você? Esse livro, essas 300 e poucas páginas, estão buscando nos ensinar, mostrar para mim, para você que ouvir esse audiobook, eu espero que você ouça, a você encontrar a raiz da sua dor. Tem um capítulo lá, acho que não sei se é na origem dos traumas, que a Oprah conta uma história de que a avó dela estava sendo asfixiada à noite. E a avó gritava pra ela, vai pro quarto. Depois ela lembra que a avó colocava uma cadeira na porta toda noite. E colocava também alguma coisa, pendurava na porta, alguma coisa que fazia, acho que eram latas. Porque se acaso alguém entrasse na casa, acho que era o avô que batia na avó. Se acaso alguém entrasse na casa dela, a lata ia fazer barulho. E aí aquela barulho de lata pra Oprah se tornou um pânico. Uma fobia. O dormir, na verdade, toda noite para a Oprah se tornou um pânico. Nós estamos falando sobre origem, sobre o que aconteceu com você. E aí, como que ela fez essa conexão? Porque ela morava num prédio super alto, ela já tinha um certo conforto, tinha segurança no prédio, mas ela não se sentia segura. Ela não se sentia segura. E aí teve uma noite que ela saiu do prédio que ela morava, no 57 andar, sei lá, bem alto mesmo. Ela foi dormir no hotel, porque ela não conseguia lidar com o medo que ela tinha. E aí ela começa a se perguntar, o que aconteceu com você? Da onde vem esse medo? E aí ela conta essa história da avó, que ela lembra da história da avó. Então dormir todas as noites era um trauma para a Oprah. Não sabia o que podia esperar. Ela viu uma cena forte e depois teve a consequência dessa cena, que era a avó colocar a cadeira, que era a avó colocar as latas. E aquilo foi gerando o quê? Foi gerando traumas dentro de Oprah. Medos e pânicos na hora que você precisa descansar a sua mente, que você precisa estar bem. Então é incrível, gente. E aí esse doutor, ele conta várias histórias. Conta história de meninos que estavam em orfanatos, por exemplo, com histórias de vida totalmente diferentes. Claro que histórias de vidas difíceis, tá? Mas um, por exemplo, tinha passado por 10 famílias e o outro tinha passado só pela avó. E aí um tinha violência física, o outro não tinha. Um tinha abuso, né, físico e sexual e o outro não tinha. E aí esse doutor tava... E os dois foram diagnosticados com déficit de atenção. Então, outra coisa que esse livro vai te ensinar, uma coisa é olhar para toda a história da sua vida, para cada detalhe. Se perguntar. Eu costumo falar, todas as minhas sessões, meus atendimentos, se pergunte por que isso dói, tá?
Se você só esquecer de tudo dessa live, só lembrar do nome do livro e lembrar dessa frase, por que isso dói? Isso vai resolver 50% dos seus problemas. Se você se perguntar para si mesmo por que isso dói, você vai caçar, ó. Você vai caçar. Ah, eu tô me sentindo rejeitado. Nossa, eu tô me sentindo que ninguém gosta de mim. Por que eu sinto isso? E por que isso dói em mim? Ah, você vai lembrar. Aí você vai lembrar alguma coisa que aconteceu na sua infância, alguma coisa na escola. Eu já atendi pessoa que falou assim pra mim que lembra de uma cena que tava no pátio da escola sozinha. E ela tem uma dependência emocional de relacionamento muito forte. Claro que tem outras coisas na história dela, mas ela lembra dessa... Ela poderia lembrar de tantas coisas da escola, mas ela lembra de um dia que ela tava no pátio da escola sozinha. Então, naquele dia, ela se sentiu, ela gravou como se fosse, gente, um carimbo, uma tatuagem. O trauma é um carimbo, uma tatuagem. A notícia boa é que hoje em dia a gente pode remover tatuagem. A gente pode. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, o que eles faziam? Eles levavam um carimbo, eles saíam dando carimbo em todo mundo, né? Isso a gente chama repetição de padrão. Aquilo que aconteceu com você, você faz com os outros. Você vai fazendo. Inconscientemente, porque você acha que esse é o jeito de viver a vida. A vantagem, hoje em dia, que até para remoção, existe até maneira de remover tatuagem. Então, um trauma, a gente não vai apagar a nossa história, mas ele não deve doer. A gente pode apagar, a gente chama de dessensibilização. A gente tira a dor. Então, ela pode, essa pessoa no caso, se lembrar de um dia... Ela pode simplesmente esquecer esse fato, não vai mais ser importante para ela, que um dia ela estava sozinha no pátio da escola. Ou ela vai lembrar que ela estava sozinha, mas quantas vezes, imaginem vocês, quantos dias será que nós já estivemos em algum momento sozinho num pátio da escola? Vai ter dia que, tipo, sei lá, ninguém quer brincar com a gente mesmo, mas é só um dia aleatório, entende? E aí a gente começa a tirar a dor, aquela dor da solidão, ou a dor de que ninguém gosta de mim, ou a dor que ninguém cuida de mim. Enfim, aqui, esse livro tem várias histórias, não só da Oprah. Ó, o livro também ensina, até fiz uma anotação aqui, ó, deixa eu olhar aqui. Ai, meu Deus, eu cliquei sem querer no lugar errado. Como entender o seu passado pode abrir caminhos para o seu futuro. Você não consegue mudar o seu futuro se você não entender o seu passado. Não consegue. Porque as situações vão se repetir. E você vai reviver dor com pessoas diferentes, de maneiras diferentes, em circunstâncias diferentes, e você vai estar sempre na dor. Então você só consegue construir um futuro quando você entende o passado. E é como foi a história da Oprah. Tudo começou bem mal, até 9 anos de idade, gente. Hoje ela tem 69, né, que eu falei? 69. Quanta água não passou embaixo dessa ponte? Então, acho uma combinação maravilhosa, super inspiradora. Existem milhares de livros, aos poucos eu vou citando aqui pra vocês. Talvez o ano que vem eu faça reel só de indicação de livros de autoconhecimento, porque são muitos e muitos bons. Mas eu sempre gosto de saber quem escreveu, quem tá falando. A pessoa viveu isso na vida dela? Ou ela estudou muito? Tipo, eu já falei de livros aqui de psiquiatras, vários livros de psiquiatras. Eles trabalhavam com várias pessoas, 20 anos. Quantas pessoas você consegue trabalhar em 20 anos? E você consegue ver o antes, o durante e o depois dessa pessoa. E aí você pode dizer que, nossa, se você fizer esse caminho aqui, você vai conseguir lidar com essa situação. Porque eu já vi 50 pessoas fazerem esse caminho. É como GPS. É como criar um GPS. E eu estou amando a neurociência, gente. Estou amando a neurociência. Porque, olha, é tudo comprovado. Coloca os eletrodozinhos aqui e vai ver se vai ficar assim, se vai ficar verde, se vai ficar roxo. Eles conseguem ver como fala, na imagem as diferenças.
Como eu tava falando dos bebês, eles são monitorados. Aí via que algumas crianças, quando a mãe voltava, as crianças ficavam desesperadas, né? Quando a mãe saía. Todas elas desesperadas. Mas aí algumas, quando a mãe voltava, ficavam felizes e tranquilas. Numa boa. Nada aconteceu. Elas resolviam o problema ali, ó. Tô sentindo falta da minha mãe voltou, tá tudo certo. Legal. Essas crianças são as seguras de si. São as pessoas que geralmente têm relacionamentos tranquilos. Elas sabem o que elas querem, se elas gostam de você, elas vão falar. Não vai te trazer insegurança nenhuma. E aí eu lembro que tinha outra, que aí quando a mãe voltava, a criança ficava muito nervosa com essa mãe, muito agitada, mais ou menos assim. Um bebê, nós estamos falando de bebê. É mais ou menos assim, por que você me abandonou? Por que você não estava aqui quando eu precisei de você? Por que você demorou tanto? Se eles pudessem falar, seria isso. Essa criança, ela tem um apego, ela tem mais apego por pessoas, porque ela não conseguiu lidar com aquela emoção, ela ficou em conflito. Ela estava sofrendo porque a mãe estava longe, mas quando a mãe voltou, ela continuou sofrendo de outra maneira, entende? Então essa criança, ela tem conflitos, ela tem dificuldade de lidar com as emoções dela. E essa criança é a maioria da população, se nós formos ver, tá? O terceiro desse livro que eu estava ouvindo, falando sobre os apegos, a terceira criança é aquela que a mãe saiu, eu me desesperei, eu tô morrendo de medo, eu não sei nem se ela vai voltar. E aí quando a mãe volta, eu não tô nem aí pra ela. É assim engraçado a gente falar, mas gente, isso é muito sério. Essa terceira criança, ela vai criar uma personalidade, segundo estudos científicos, viu? Ela vai criar uma personalidade apática. Então ela é uma criança que ela vai se fechar. Ok, a hora que eu mais precisei, minha mãe não estava aqui. Então eu não vou nem esperar por ela mais. E nem por ela e nem por mais ninguém. Então essa pessoa, ela é mais, sabe aquela pessoa fria? Você nunca consegue saber se essa pessoa gosta de você ou não. Porque esse livro é sobre relacionamentos, né? E ela nunca vai falar pra você se ela gosta de você ou não. Porque ela criou isso naquele evento, naquele momento da infância, da primeira infância lá, do primeiro ano dela. Ela criou isso dentro dela, ela criou como se fosse uma casca. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas desses três tipos, dessas três personalidades de apego. E aí a gente tá andando pela vida, a gente tem os nossos amigos na escola, a gente tem os nossos vizinhos, a gente tem os patrões, a gente tem no trabalho, a gente tem nas igrejas, qualquer lugar que a gente vai. Qualquer lugar que a gente vai, a gente vê pessoas e a gente percebe que as pessoas são diferentes. A gente não entende o porquê e como. E aí vem tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente. Todo esse conhecimento, todos esses estudos, pra dizer por que as pessoas são como elas são. Agora, tem maneira de mudar? Tem. É um processo um pouco longo, mas tem. A primeira parte é essa, ó, é a consciência, você saber. Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Por que o meu relacionamento é tão assim, altos e baixos? Aonde está o problema? Que tá faltando aqui? Por que essa pessoa se irrita facilmente? Se eu falo algo, ela se irrita. E se eu não falo, se irrita duas vezes, né? Enfim, a primeira parte é tomar consciência. A segunda parte é querer lidar com o problema. E aí hoje eu trago esse livro, essa sugestão. O que aconteceu com você? E aí esse doutor, ele fala sobre, voltando à história dos dois meninos, que tinham histórias totalmente diferentes e eles eram tipo marginais, né? Eles tinham problemas de comportamento, atraso na escola, pequenos roubos, assim, dificuldade de relacionamento em geral. E eles foram diagnosticados com déficit de atenção. Tipo, rebeldes, déficit de atenção. Isso é muito normal. Isso é muito comum no Brasil, se a gente for ver. Com os menores infratores. Então, é isso que acontece. Então, eles são como fala, diagnosticado como menores infratores. Problemático, de família problemática, tiveram uma vida difícil e tal. E aí esse doutor aqui desse livro, do que aconteceu com você, ele fala
que a neurociência veio para mostrar que não é sobre comportamento. Não é só sobre comportamento. O comportamento, ele tem uma origem. E ele tem mais de uma origem. Antes da gente fazer qualquer coisa aqui, ó, a gente já passou pela cabeça. Vou coisar o meu dedo aqui. Vou segurar minha mão assim. Enfim. E antes de chegar na nossa cabeça, a gente já tem uma série de carimbos. De carimbos e tatuagens. E ele fala até sobre a epigenética. Gente, vocês não estão entendendo a profundidade desse livro. É mistura de histórias pessoais, traumas, cura e ciência junto. Maravilhoso, maravilhoso. E aí ele fala sobre a epigenética, que é uma alteração das nossas células. Então, quando a gente sofre demais, no caso da Oprah, que é negra, ela fala assim, agora eu entendo. Não é só o que ela viveu. É o que ela viveu, a mãe viveu, a avó viveu, a bisavó viveu. Porque os negros, eles sofreram muito durante muitas gerações. Eles eram escravos. Eles apanhavam. Eles eram subnutridos. E esse doutor, ele ensina que, por exemplo, diabetes ele declara que o diabetes é psicossomático. O diabetes, a desregulação de açúcar no sangue é uma resposta do nosso organismo para o estresse. E o diabetes é uma coisa super comum, né? O que um médico normal vai falar? Porque o açúcar tá alto, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Ele não vai olhar, olha a profundidade. Estão entendendo aqui agora? Ele não vai olhar o que aconteceu com você. Eu não tinha diabetes até esse ano, eu tenho 43 anos, nunca tive diabetes. Então, é porque agora você tem 43 anos, né? Você não tá se alimentando bem, talvez você não sei o quê. Ele vai falar qualquer coisa pra você. Mas ele não vai buscar as origens lá nas células do seu DNA. E um médico neurocientista, ele vai dizer pra você que tá tudo ligado. Absolutamente tudo. Então esse livro vai te ensinar que a epigenética é alteração no DNA. É como as nossas células começam a mudar. E se a célula mudou, o DNA mudou. Então é mais ou menos assim, o medo ou trauma é passado também de geração. Também é passado de geração. Não é só a história que nós vivemos hoje. Então, nossa, é incrível o quanto vocês vão aprender. Agora, nossa, então a Oprah é filha de escravos, né? Porque é negra e olha, então, coitada, tá condenada porque veio no DNA. A dor, o abuso físico veio no DNA e ela está condenada a sentir essa dor. Não. Porque assim como os efeitos negativos de como se fosse minaram a célula, sabe? Modificaram a célula, digamos que ficou mais fraca. Nós também podemos criar coisas positivas para reativar essas células. É incrível, gente. É incrível o que os estudiosos estão descobrindo. A gente consegue reativar essas células para o quê? Para as próximas gerações. Porque a gente vai continuar transmitindo o DNA eternamente. Então não é só sobre mim. Não é só sobre mim. É sobre as minhas futuras gerações também. Olha que incrível. Olha que incrível você saber disso. Eu falei bastante, eu acho que eu falei meio rápido hoje. Olá, Ruth. No vi que estava por aí, perdona. A BR Elei, a Tereza. Tia Glória, você por aqui. Que bom que vocês me mandam. Que bom que vocês me mandam um tchauzinho. Eu consigo ver quem é, porque aqui em cima eu vejo as pessoas, mas não consigo saber quem é que tá aí me vendo. Gente, coloquem esse audiobook pra ouvir. Olha, mulher que nem a tia Glória, do lar, já tá aposentada, né, tia Glória? Eu não sei se você tem o hábito de ler livros. Se a senhora não tem hábito de ler livros, colocar um audiobook pra ouvir enquanto você lava uma louça, enquanto você limpa uma casa, o negócio é bom, viu? A senhora vai limpar a casa lá em 3 horas, 4 horas. A senhora ouve a metade de um audiobook.
Acredita? O que aconteceu com você? Vou até escrever aqui, ó. O que aconteceu. Gente, eu faço isso. Quando eu vou fazer faxina, eu coloco um audiobook pra ouvir. Eu já ouvi audiobook em uma única faxina. Audiobook, por exemplo, de curtos. O que aconteceu com você, audiobook? Aí eu não quero ouvir um livro longo pra eu não conseguir terminar. Aí eu ouço um curto. Ah, deixa eu ver quanto tempo tem, tá? Vou entrar aqui pra ver, pra falar pra vocês certinho, porque eu não lembro. Quanto? 9 horas. 9 horas... 9 horas e 23 minutos. Esse audiobook tá em português. Ó, em português vocês têm ele no Amazon. Não sei, gente. Em dólar tá 14 dólares. 9 horas e 23 minutos. E ele foi liberado dia 16 de maio de 2022. 16 de maio de 2022. Maravilhoso. Você vai entender, não é... Gente, não é discurso. Não é discurso pra cego veio. Não é autoajuda. Eu lembro que na época que eu tinha uns 20 anos, tinha muita palestra de autoajuda. E eu ficava assim... eu ia tal... Tem um famoso lá da minha cidade de Maringá. Não lembro o nome dele. Ai, tinha um cara bem famoso. Ele ficou anos sendo famoso lá em Maringá, fazendo palestras e tal. Gilcler Regina. Gilcler Regina é o nome dele. E eu falava... E pra mim não fazia sentido. Porque eu falava... Parecia que... falava... Mas falavam palavras bonitas... Mas não me ensinava como sair da minha dor. Não me ensinava. Então eu gosto muito de indicar aqui pra vocês. Eu só vou indicar livro. Eu indiquei uma vez aqui um livro sobre relacionamento, acho que é no Narcisista, da live do Narcisista. Eu acho que na live do Narcisista eu indiquei 4 livros ou 5 livros. Sim. De uma atriz famosa daqui de Hollywood que falou sobre a mãe dela, o dia que a mãe dela morreu, que pra ela foi um livramento, porque a mãe dela era muito controladora, muito tóxica pra ela. É triste isso, mas é verdade. Então pra ela foi assim, uma libertação. Falei também, eu lembro de uma mulher que escreveu um livro por causa, acho que, do marido, todo o sofrimento que ela teve com o marido. Então é diferente de eu ouvir uma palestra que vai falar assim: você consegue, você pode, você é isso, você é aquilo. Tá, mas como? Dá o passo aí pra mim. Como eu tô falando aqui agora. Desse livro do Dr. Bruce e da Oprah. Ele vai falar a partir, esse Dr. Bruce, ele é professor no departamento de psiquiatria da Universidade de Northwestern em Chicago. Nossa, é muita coisa, tá em inglês, desculpa aí, gente. Mas enfim, ele é neurociência, ele é psiquiatra também. Ele tem uma lista enorme. Ele é PhD, ele é. Aqui. Ele é PhD. Então, assim, ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade na saúde mental. Então, aí ele vai falar. E ele vai mostrar. O livro tem figuras de como o nosso cérebro processa, de como que as coisas acontecem. Aí ele vai falar sobre essa epigenética. Vocês já sabiam disso? Não é achismo, tem nada a ver com o espiritismo que passa de geração para, não tem nada a ver com a evolução, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ciência, que eles conseguem comprovar através de estudos no microscópio, através de amostras de sangue, através de pulsação. Quando ele falou dos 2 meninos lá que tinham problemas, foram diagnosticados com déficit de atenção, ele falou que um era super agitado. Tava sempre assim, né? O pior pode acontecer. E aí ele fala que o batimento cardíaco dele era 128. E o outro menino, acho que eram meninos de 12 anos. O outro menino, falou assim, quando ele tava com aquele menino, ele se sentia sozinho. Porque o menino tava nem aí pro mundo. E o batimento cardíaco dele era 60 e pouco. E aí você vai começar a estudar. Por quê? Por que essa pessoa reage num nível de estresse muito alto e essa pessoa aqui não reage para a vida? E eles vão começar a entender.
o porquê as coisas... Aí você consegue encontrar os padrões. Então quando for assim, quando o resultado for assim, da atividade neural, é porque é excesso de estresse. Quando o resultado for assim, da atividade neural, é porque é apatia. E eles vão trabalhando e ensinando a gente. Como que a gente pode resolver os nossos conflitos internos? Como? Resolvendo o nosso passado. Resolvendo o nosso passado. Porque senão, a gente vai continuar fazendo. E lembra, a live passada, as 2 últimas lives, eu falei sobre o setênio. A cada 7 anos, a nossa vida muda. A cada 7 anos, a nossa vida muda. E se a gente não passa os ciclos da nossa vida, e se a gente não evolui em cada ciclo que a gente tem que passar, a gente vai chegar aos 70 anos, 80 anos, muito infeliz. E eu não acredito que a gente veio nesse mundo. Não é possível que a gente nasceu pra só fazer cagada. E no final ainda ficar infeliz. Não é possível, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então todas as lives que eu trago aqui, elas têm, relação uma com a outra. Porque tá tudo ligado. Ou a gente encontra a resposta, ou a gente vai ficar se lamentando, murmurando e contando os dias para a morte. Quantas pessoas vocês conhecem que contam os dias para a morte? Quantas? Isso não deveria ser motivo. A gente poderia estar aproveitando. O meu plano é estar muito bem emocionalmente quando eu estiver mais idosa, para curtir a vida mesmo, mas nem que seja para andar de bicicleta. Eu espero que eu tenha dinheiro para viajar o mundo. Eu espero que eu tenha condições de viajar o mundo. Mas se não der, nem que seja para aprender a andar de skate, que é uma coisa que eu não sei. Andar de patins, que é uma coisa que eu não sei. Tocar piano é um sonho que eu tenho. Tocar piano. Eu penso, poxa, eu vou ter tempo suficiente para treinar. É isso. É sobre isso. Se a gente procurar as respostas, a gente vai encontrar. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, muitos meios, muitas respostas. Quem mais comentou aqui? Oi, Vera. Oi, Chay Bustamante. Bustamante. É hispânico, verdade? É Gilcler Regina, eu lembrei do nome dele. Olha, a Glória, quase todos os problemas que meu pai tinha, eu tenho. Meu pai faleceu em 67, eu estou com 67. Mas você sabe o que ele não sabe. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você sabe, Glória, o que ele não sabia. Ele não fez terapia. Ele não assistia live no Instagram. Você vem assistir todas as minhas lives, né? Depois você me conta. Um dia eu vou fazer uma live com você. Aí você me conta, porque você tá aqui... Você deve ter perdido ao vivo 1, 2, 3 lives, tá? Que eu falei lá o ano passado, quando eu comecei, eu falei, quem fizer as 51 lives vai crescer muito. Porque eu ensino como fazer, como que funciona. Já fiz exercícios aqui, quando o assunto cabe, exercício, eu trago exercício. Eu trago histórias de vida, eu trago indicação de livro. Isso aqui é terapia gratuita, gente. Isso aqui é terapia gratuita. É verdade, né, Glória? Eles não sabiam. E às vezes eles até sabiam. Mas como fala, as crenças, o meio que eles foram criados, ensinaram que isso não era uma possibilidade. Entende? Principalmente homem. E em psicólogo. Até hoje ainda é. Até hoje ainda é. As minhas clientes são todas mulheres. Teve alguns homens que apareceram, mas ainda não fizeram. Não fizeram. É cultural. É cultural. Acredito que cada 9 mulheres, 9,5 mulheres, meio homem. Assim, é muito gritante a diferença. Não dá nem pra dizer que é 9 por 1. Não dá. Porque é bem gritante a diferença da quantidade de... que as mulheres, talvez porque nós temos... Eu acredito, isso é uma opinião pessoal. Se eu achar um livro que fale, ou alguma neurocientista que fale essa tese, eu volto para falar.
Mas é a minha opinião pessoal. Eu acredito que é porque mulheres, nós já fomos criadas com um certo sentimento de cuidar. Porque a gente gera a criança no nosso ventre, a gente, depois que ela nasce, a gente amamenta, a gente é a pessoa responsável por criar, por gerar vida. É diferente a participação masculina e feminina na gestação. Então eu acredito que por isso a gente acaba sendo um pouco mais atenta ao desenvolvimento de uma criança, ao desenvolvimento humano e ao nosso próprio desenvolvimento. Mas não é uma regra. Né? A gente vai conhecer homens muito sábios e desenvolvidos e vai conhecer mulheres muito problemáticas. E, enfim, não é uma regra. Mas, que bom, Glória, que você tá sempre aqui, porque você sabe. Você sabe que se algo sair do lugar, se uma dor tiver aí diferente, você sabe buscar ajuda. E você sabe que também as doenças psicossomáticas, que nem tudo que é físico, é somente físico. Que é o que esse doutor fala nesse livro. E nesse audiobook, né, que se vocês forem ouvir o audiobook, tem 9 horas de... Olha só, 2 semanas, de segunda a sexta. Se você ouvir durante 1 hora, de segunda a sexta, em 2 semanas você ouve esse audiobook. E você entende perfeitamente, porque ele vai dar detalhes, né? Eu não tenho esse tempo para falar tanto em detalhes, mas já falei bastante coisa aqui. A questão da epigenética, que a dor e os traumas... Às vezes você cresce com medo de altura, medo de cachorro, e você nunca teve um problema com cachorro. O que justifica esse medo? Ou é porque você viu alguém da sua mãe ou alguém da sua família muito perto que tinha medo e você adquiriu esse medo pelo que você viu ou ouviu? Ou é realmente porque é algo interno que veio lá do seu DNA, né? Então é bem interessante. E eu espero que vocês ouçam e que vocês encontrem essa resposta. O que aconteceu com você? São muitas coisas. Pensa aqui. Eu gosto muito de falar de números, né? Porque números é assustador. Tem 43 anos, vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos. 22 milhões. E ainda já passei de 43, né? Mas vamos arredondar. São 22 milhões e 600.800 minutos de vida. Se a gente for minutos vezes 60 segundos, não sei falar esse número. 1.000, milhão, bilhão, trilhão? 1.356 bilhões, 48 mil milhões. Algo desse sentido. São frações, são milhares de frações de segundos que a gente teve na vida. E ficou, pá. Coisas que aconteceram. E sem contar os 9 meses que a gente fica dentro da barriga, né, gente? Que não são 9 meses, são 40, não sei quantas semanas, enfim. Então, assim, a gente não vai lembrar de tudo. A gente não vai nem ter consciência. Mas se a gente se pergunta o porquê isso dói, a gente começa a trazer a memória. Por que isso dói? Por que isso dói? Mas repete, tá, gente? O dia inteiro. Aconteceu uma coisa aí e você se chateou? Por que isso dói? Por que isso dói? Por que isso dói? Aí você vai lembrar. Você vai lembrar de uma memória, de uma infância, ou de algo que você viu. Às vezes não foi com você. Às vezes foi algo que você presenciou. Como tem uma história nesse livro, tem uma história de um menino de 3 anos de idade que presenciou a irmã sendo sequestrada. A irmã de 13 anos. Olha a situação de lidar com o trauma dessa criança de 3 anos. E como lidar se a criança só tem 3 anos? Ela não vai falar tudo isso que eu falei aqui, né? Ela não vai conseguir se expressar, verbalizar. Então, às vezes não foi nem o que você viveu. Às vezes é o que você ouviu falar, ou que você viu, ou alguém muito próximo de você viveu, ou ainda veio no DNA. Mas é isso. Você vai descobrir. E quando você descobrir, você vai encontrar a sua cura. Porque só existe uma maneira de construir um futuro. Curando o seu passado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem de todas as minhas lives. De todas. Se você não quer olhar, quantos de nós aqui que vão ver essa live ainda e você consegue assumir pra você mesmo? Olha, essa história eu não quero nem falar.
Eu tenho amigas que falam: ai, amiga, olha, esse assunto eu não quero nem tocar porque é um assunto que ainda não tá resolvido. Não quer tocar, não. Ou seja, é uma história mal resolvida na vida dela, de algum ex, e ela não quer lidar. Vai resolver? Ela vai ter uma vida, ela tá tendo uma vida aí, como se para o sol com a peneira, sabe? Vai viver. Mas a consequência tá ali. O buraco tá ali. Uma hora, algo vai acontecer. Uma hora, algo vai acontecer. Não é a melhor solução. Não é a melhor solução fugir. A melhor solução é enfrentar. É enfrentar. É procurar ajuda. É assumir que dói. E eu tô sendo honesta e sincera. Eu tô sempre sincera aqui com vocês, né, gente? Dói. Dói a reconhecer que você foi dura. Ou que você fala... Gente, eu falo as coisas sem perceber. Às vezes, eu dou umas bolas fora. E aí eu fico, que sem noção de novo. É ruim, eu me sinto mal. Mas enfim, eu vou ficando mais vigilante. Isso eu descobri que é da minha personalidade. Pessoas que falam demais, como diz aquele ditado, nada sábio, mas quem fala demais dá bom dia a cavalo, algo assim. Então, é isso. Sem querer, gente, eu tô falando, quando eu vi, falei isso, não podia ter falado. É incrível como que na hora que você fala, você não consegue perceber um segundo antes para não falar. Daí, acabou de falar, na hora você percebe. Então dói, né? A gente acaba dando bola fora, sendo inconveniente, Mas enfim, é a única maneira da gente se curar, é resolvendo o nosso passado. E a gente vai ficando melhor, é um treino. É um treino, gente. O nosso cérebro, ele é elástico, sabia? Ele é elástico. A gente treina ele. Até hoje ele foi sem noção. Mas a gente vai ensinando ele a ter um pouquinho mais de esperar para falar, pensar 2 vezes. Há muitos anos atrás eu aprendi também, com um conflito que eu tive com uma pessoa, eu aprendi que eu não tenho que dar a minha opinião, a menos que seja pedido. A menos que seja pedido. Faz muitos anos que eu entendi isso, mas foi necessário um conflito com a pessoa para depois eu ficar assim, mas o que eu falei é verdade. O que eu falei é verdade. Mas essa pessoa ficou com raiva de mim eternamente. O que eu falei é verdade, baseado na minha perspectiva. Mas eu estava falando sobre a vida dela. E ela não pediu minha opinião. Então a gente aprende. Desde que a gente queira, né? Desde que a gente queira entender os processos. Então, se você está aqui vendo essa live, se você veio e você vai vir depois assistir gravado, muita gente assiste depois gravado, aproveita e envie para as pessoas que você conhece. Ajude as pessoas a entenderem que quando algo errado não está certo, a gente não finge que não tem nada errado. A gente vai atrás da solução. A gente vai atrás, porque existe solução. E eu diria que é a melhor. Porque aí, se a gente voltar lá na teoria dos setênios, é onde a gente amadurece e é onde a gente se torna pessoas... Aí sim a gente evolui. A gente se torna pessoas melhores. Eu aprendi que não errar não é uma possibilidade. Todos nós vamos errar. Todos. A diferença está em aprender com os nossos erros. Isso foi um grande aprendizado que eu tive. Porque talvez alguns de vocês tenham dificuldade de errar. Aceitar o erro, porque errar você vai errar. E aí você se cobra demais. Mas quando você entende que todos nós vamos errar, mas a gente pode consertar e entender. Depois que a gente errou, o que a gente pode fazer? Não errar mais, né?
E aí a gente vai fechando brechas, e aí sim, a gente vai amadurecendo, e a gente vai a gente tá como fala? Preparando o terreno. A gente tá construindo o caminho da nossa velhice. E uma velhice saudável, falei na última live, a Mandala Ikigai, lá de uma ilha do Japão. Lá numa ilha do Japão, as pessoas vivem mais de 100 anos felizes. Elas não estão moribundas. Elas estão felizes. Muito felizes. A gente pode chegar lá, gente. Esse é o meu plano. Chegar muito bem na minha velhice. Muito feliz e em paz. E eu desejo que vocês também cheguem lá comigo, né? Pra gente comemorar junto. É isso aí, Edinho. Vai, Dani, seja bem-vinda. Por que isso dói? É uma ferida mal curada. Não curada, né? É uma ferida, sempre há. E aí a gente encontra a resposta. Vem memórias, pode ser memórias visuais ou pode ser memórias auditivas. Você vai lembrar algo que alguém falou algum dia. E aí você resolve o conflito. Você resolve o conflito de que maneira? Entendendo que naquele dia, aquela pessoa, naquela circunstância, era o que ela tinha para oferecer. Aí tem todo um processo, né? Que é o que a gente faz nas sessões, né? De ressignificação. Entender que cada um dá o que tem, que às vezes a pessoa não teve a melhor história de vida, não teve a melhor criação. E aí, por isso que talvez pessoas feridas ferem pessoas. E aí, a gente vai tirando aquela dor. E nunca mais, aí depois, a próxima vez que alguém falar a mesma coisa, você não vai mais doer. Porque aí você já entendeu dentro de você. É bem bonito. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu vivo isso todos os dias, né, gente? Na minha vida e na vida daquelas pessoas queridas que confiam no meu trabalho. Então, é gratificante. Passei do horário hoje. Já passou das 9 da noite no Brasil. E eu agradeço a cada um de vocês pela audiência. Segunda-feira nós nos vemos outra vez. E, nem falei, né? Hoje é a live 40. Hoje é a live 40 e faltam apenas 11. Então, novembro, acabou agosto, setembro, outubro, novembro. Nós temos 3 meses de live. E aí vocês têm 51 áreas, 51 assuntos para trabalhar na sua vida. Basta só seguir o que tá aí. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Uma boa noite. Beijo, pai.